Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus veio mais uma vez para divertir você, para orientar você, para instruir você, porque esse é o trabalho que Deus tem me dado, essa é a direção de levar o conhecimento da verdade, de refutar os erros doutrinários que são pregados como se fosse a doutrina do Senhor, a doutrina bíblica. Eu quero falar hoje para você de um assunto que é um assunto importante, termos o conhecimento sobre a questão do destino da alma após a morte. Eu estou trazendo esse relato para você agora, diante de um programa que eu estava assistindo nesse exato momento. Hoje, quarta-feira, são apenas 9h50 da noite, estou gravando esse vídeo agora, quarta-feira, 9h50 da noite. Estava assistindo um programa há uns 3 minutos atrás, um programa de instrução da Adventista do Sétimo Dia, onde as pessoas ligam pedindo orientação, tirando dúvidas de assunto e eles vão dar explicações. E assistindo eu esse programa da Adventista do Sétimo Dia, no canal 33 ou é o canal 27, não me recordo agora, o pastor que está ali respondendo, dando resposta ali às perguntas, ele respondeu uma pergunta diante de uma dúvida que um telespectador colocou para ele. O telespectador disse que o pai e a mãe são batistas e ele se converteu ao adventismo do sétimo dia. E ele estava preocupado em saber se a alma vai para o Seol ou se vai para o seio de Abraão. E pediu uma orientação a esse pastor da Adventista do sétimo dia. Observe, o pastor da Adventista do sétimo dia deu uma resposta a ele, não usou texto bíblico nenhum. Falou de filósofos como Sócrates, Platão, e falou de vários filósofos da história que trouxeram a filosofia, trouxeram seus pontos de vista sobre esse assunto. Citou um livro para ele comprar, para ele ler, mas não deu texto bíblico nenhum. E o único texto que ele deu foi Gênesis 2, quando fala da criação do ser que Deus criou, corpo, alma e espírito. Ele disse que ali foi só o corpo, fez o corpo a alma vivente e a alma vivente é o corpo. E ele deu essa resposta ao rapaz que pediu uma orientação a ele pelo telefone no programa. E eu fiquei indignado com a resposta desse pastor, porque foi uma resposta que nega a verdade da palavra de Deus. Porque se você não sabe, a doutrina adventista do sétimo dia, eles negam a existência da alma após a morte, eles negam a existência do inferno. E ele tentando, e ele querendo dar uma explicação a este jovem que pediu uma orientação, observe que a orientação que ele deu foi um propósito de levar um conceito da doutrina da religião adventista do sétimo dia. Não foi a Bíblia que ele citou, não foi a Bíblia que ele esclareceu. Ele não usou a palavra. E eu estava observando a resposta dele, e ele estava citando teólogos, citando filósofos da história que falaram sobre isso, e fazendo as concordâncias de um contra o outro, e ele não citou a Bíblia, e ele explicou a sua opinião. É aí onde está o erro, é aí onde Deus tem me levantado com esse trabalho para orientar você, meu irmão, meu amigo, que quer conhecer as verdades de Deus, porque o pastor nesse programa de resposta que a Adventista do sétimo dia tem, no canal, não sei se é o 33 ou é o 27, não me recordo agora, e o jovem fez essa pergunta e ele deu uma resposta totalmente dentro do conceito da religião, não da palavra de Deus. Porque a doutrina adventista do sétimo dia nega a existência da vida após a morte, que a alma é um sopro, é apenas um fôlego de vida. Não, a alma é um ser. Aliás, a alma é o ser real. A alma não é o fôlego de vida que nós respiramos. Esse fôlego que nós respiramos, ele é apenas para poder trazer oxigênio para o corpo. Mas a alma, ela vive dentro desse corpo. É uma parte distinta do ser humano. Porque Deus criou o homem trino. Corpo, alma e espírito. O homem é trino. 3 partes. O homem, ele é dicótomo na essência. Ele tem a essência espiritual e a essência material. Mas, nas partes distintas, o ser humano ele é trino, porque Deus é trino.
é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. O homem é corpo, alma e espírito. E a Bíblia fala dessas três partes distintas que formam o ser humano. Então, eu quero trazer para você uma orientação muito importante agora sobre este assunto. A alma não morre, pessoal. O ensino que a doutrina adventista do sétimo dia, sobre esse assunto da alma, que não existe depois da morte, que não existe inferno, é a mesma doutrina da STV, Sociedade de Torre de Vigia dos Testemunhos de Jeová. Eles têm essa doutrina porque o fundador da organização STV, Sociedade de Torre de Vigia, Charles Tasso Russo, ele foi adventista e ele trouxe essa doutrina da adventista do sétimo dia. Então a mesma doutrina dos Testemunhos de Jeová é a mesma doutrina dos adventistas do sétimo dia. Essa doutrina que nega uma verdade bíblica que Deus orienta o homem para o homem se precaver a existência do inferno. E o maior propósito de Satanás é esse: fazer o homem não acreditar nesse lugar. A existência do inferno. O inferno é um lugar real, é um lugar de punição, é um lugar terrível, que Deus adverte o homem para correr, para buscar a salvação em Jesus, para não ir para esse lugar enquanto ele tem tempo. Mas o diabo usa essas doutrinas da adventista do sétimo dia, usa a doutrina dos Testemunhos de Jeová, Sociedade de Torre de Vigia, para poder negar essa verdade e fazer as pessoas ignorar essa verdade de Deus e não dando importância a isso. O homem tem que buscar salvar a sua alma. O corpo não é a pessoa real. O corpo é a matéria em que nós, o ser pessoal, o ser real, habita nele. O corpo é uma parte essencial do ser, mas o ser real habita dentro do corpo. E vamos ver isso agora. Vamos agora mostrar para você, orientar você, para você não acreditar nessa doutrina, não ser escravo e vítima dessa doutrina do inferno, que leva você a acreditar que não existe inferno e que a alma não vai sofrer o castigo eterno. Porque essas doutrinas ensinam isso. A adventista do sétimo dia, ela é uma religião que parece ser uma religião que serve a Deus com a sua forma de piedade, com a sua forma de bondade, com a sua forma de disciplina. Mas o problema não está aí, o problema está na doutrina que eles ensinam, no que eles passam, no que eles orientam as pessoas. Você não pode julgar o que é de Deus pela aparência. Se você for julgar uma religião que é de Deus, porque ela é boa, porque tem muita gente, porque está prosperando, você vai dizer que a católica, a religião católica é de Deus, que a religião espírita é de Deus, que o candomblé é de Deus, porque todas essas religiões têm multidões de pessoas lá dentro. Mas quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e vive a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Quem segue ao Senhor é guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo guia o homem na verdade, como disse Jesus, que ele nos guiaria na verdade, em toda a verdade que é a palavra. Toda religião que está conduzindo os seus adeptos a contrariar a palavra de Deus, trazendo doutrina que nega as doutrinas da verdade de Deus, essa religião é guiada por espíritos enganadores, guiada por Satanás. Por isso eu estou orientando você, cuidado. Se você é adventista do sétimo dia, você quer servir a Deus, conheça a palavra. Não fique satisfeito achando que está bem com Deus porque está dentro de uma religião que tem uma aparência de piedade, que tem uma aparência de que está servindo a Deus, porque usa a Bíblia, ensina a Bíblia, fala que Jesus é Salvador, mas o diabo ele vai usar esses argumentos. Mas o propósito dele é usar esses argumentos e por trás desfazer das doutrinas bíblicas, desfazer das verdades de Deus que são importantíssimas o homem crer e receber e aceitar. Uma dessas é negar a existência do inferno. É negar que a alma, depois que sai desse corpo, ela parte para um castigo eterno. Negando isso, está fazendo de Deus um mentiroso, porque Deus assim nos adverte. Isso não é uma questão de visão de homem, seja Lutero, seja Calvino, seja Agostinho, não. As pessoas falam muito, colocam muitos teólogos, dão muita afirmação em cima do que os teólogos falaram. As pessoas esquecem de que a Bíblia é a autoridade maior do que qualquer teólogo, qualquer doutor da lei, qualquer estudioso. O próprio Jesus mostrou isso quando disse aos doutores da lei que eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O próprio Jesus condenou um doutor da lei, Nicodemos, que não tinha conhecimento nenhum de Deus,
sabia falar muito sobre a Bíblia, sobre a história, trazer assuntos teológicos, exegese, mas conhecer a Deus verdadeiramente não conhece, porque negam as verdades deles e estão firmados, baseados, alicerçados em doutrinas que são preceitos de homens. É o caso da Adventista do Sétimo Dia, sua profetisa, sua deusa, sua profeta, sua mediadora Ellen G. White, Charles Taze Russell, Sociedade Torre de Vigia, Allan Kardec, o Papa, Buda, Siddhartha Gautama, onde as pessoas estão seguindo a religião desses homens que implantaram as suas doutrinas, suas formas, os seus credos, para as pessoas crerem como se fosse a verdade de Deus. Mas a verdade de Deus é a palavra. E eu fiquei indignado e aproveitei esse meio de comunicação que Deus me deu para refutar os ensinos errados que contrariam a verdade de Deus. E quando eu vi, irmãos, quando eu vi este pastor dando essa orientação, minha alma ficou inquieta. Eu digo, vou gravar esse vídeo agora e levar essa orientação para as pessoas que estão sendo edificadas através do canal no YouTube e no Face do Evangelista Wellington Ramos. Porque Deus, Ele está te abençoando com o conhecimento da verdade. Porque o pastor da Adventista do Sétimo Dia, ele instruiu ao jovem que pediu orientação a ele, de que não existe a alma viver após a morte, que não existe inferno, que não existe sofrimento. E eu quero dizer a você que esse pastor que deu essa orientação, ele é um instrumento de Satanás para perverter a palavra de Deus, tirar o homem da sã doutrina e pregar uma doutrina maldita e maligna que é anátema. Porque, vou provar para você, não é o que Agostinho falou, não é o que Calvino falou, nem o que nenhum teólogo famoso, nem Sócrates, nem Platão, nem Gandhi, nenhum teólogo, nenhum homem desse da história que são aí seguidos por muitas pessoas. Não é o que esses homens falaram, é o que Jesus falou, é o que está na palavra de Deus. E você vai ver que a alma não morre, que a alma parte para dois destinos eternos quando sai do corpo, o céu ou o inferno. Primeiramente, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 24, diz a palavra de Deus que há o entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Deu para você entender? Provérbios 15, 24, diz assim a palavra de Deus: o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Logo a gente vê que esse lugar existe. O inferno é um lugar, é uma cadeia espiritual onde se encontram os espíritos desencarnados, onde se encontram as almas das pessoas que morreram no pecado e não receberam Jesus para salvar sua alma do pecado. Isso é real, isso é verdadeiro. O próprio Jesus Cristo, ele falou desse lugar. E essa fala de Jesus, se você não crê, você está condenado desde já. Porque Jesus disse, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Jesus falando para os seus discípulos, Jesus orientando aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus leva os seus discípulos a fazer a obra, orienta eles e diz a eles que ele ia passar por muitas perseguições, iam ser presos, iam ser perseguidos, iam ser mortos. E Jesus diz a ele no versículo 28 do capítulo 10 de Mateus, Jesus diz, não temam os homens que só matam o corpo, temei antes aquele que pode matar, que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Jesus falou isso, confira isso lá, Mateus capítulo 10, 28. Jesus mostrou que a alma e o corpo são partes distintas. Jesus disse que a alma será lançada no inferno com o corpo. Foi Jesus que disse, eu não estou aqui trazendo palavra de Sócrates, de Agostinho, de Martinho Lutero, nem de Calvino, nem de Arminio. É Jesus, irmãos. Vamos parar de trazer pensamento desses homens que foram teólogos, se foram homens de Deus, amém. Mas a palavra da verdade é a Bíblia. Preguem a Bíblia. Ensine o povo a Bíblia. Coloque seu fundamento, seu pensamento na palavra de Deus. É importante analisar o que esses homens trouxeram, seus pensamentos. Mas a regra de fé e prática, a verdade é a palavra, não é o que esses homens falaram. E se eles falaram fora da palavra, estão errados, não creiam. O próprio Jesus disse que Deus lança a alma e o corpo no inferno. E o pastor, seja de qual for a denominação, vem e dizer que não existe alma, que a vida não, que a alma depois que o corpo morre não existe mais e de que não existe inferno. Irmãos, abram os olhos,
Despertem para a palavra de Deus. Saiam da filosofia desses homens que estão sendo guiados por Satanás para perverter a santa palavra, a sã doutrina de Deus. Eu fiquei indignado quando observei esse pastor orientando o jovem a isso. E o que eu digo a você, o que eu sempre digo nos meus vídeos: saia do conceito da religião, porque a religião, o conceito dela é estabelecido por homem, não de Deus. As religiões não se submetem a Deus, porque são fundadas e alicerçadas em preceitos que são de homens e não de Deus. Seja ela qual for, queridos. O catolicismo, dentro dos conceitos dos papas, que são os líderes, que estabelece o que deve ser e o que não deve. Agora a gente viu o Papa aí revogando, dizendo para os padres poder perdoar as pessoas que praticam aborto. Quem são os padres para perdoar alguém? O pecado, só quem pode perdoar é Jesus. Mas o Papa agora deu um decreto que os padres podem perdoar quem pratica o aborto, se é Deus que condena, se é Deus que orienta, se é Deus que diz que vai punir quem pratica essa ação perversa e monstruosa. Quem é um padre para dizer que está perdoado? É um miserável pecador que está condenado dentro de uma doutrina satânica, negando os princípios de Deus. Em nome de Deus, Papa, padre, tem que se converter. O Papa é um dos maiores réus do inferno, porque é um que conduz o povo ao inferno. Nem entra e nem deixa o povo entrar. A doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana é uma doutrina satânica. Estou falando da doutrina, do ensinamento e desses homens que se deixam ser usados por Satanás para levar o povo para o inferno, ensinando que está levando para Deus. Os seguidores de Siddhartha Gautama, do budismo, seguindo a Buda, seguindo o que Buda ensinou, que precisa de reencarnação para chegar a uma perfeição, ao nirvana, para chegar a um estado perfeito, passar o karma. Os seguidores de Allan Kardec do Espiritismo acham que através da caridade vão ser salvos, que inferno não existe. Lá também eles ensinam isso. Eles ensinam lá no Espiritismo que ninguém pode ser purificado pelo sangue de Jesus. O próprio homem é que tem que remir os seus pecados através de karmas para se purificarem. Se você está dentro desse ensino, saia correndo se não quiser ir para o inferno. Ainda que você não acredite, mas o inferno existe, porque quem nos revela esse lugar é Deus. E seja Deus verdadeiro e todos homens mentirosos. Seja ele pastor, padre ou papa ou quem for. Os seguidores de Charles Taze Russell, que nega a existência do inferno, nega a morte, nega a existência da vida após a morte. Os testemunhos de Jeová que estão por aí, dizendo que estão ensinando a palavra de Deus, sendo guiados por espíritos enganadores, anticristo. Os seguidores dos mormons, de Joseph Smith, os seguidores de Maomé, os islãs, os muçulmanos, os seguidores dos líderes das igrejas evangélicas que estão por aí infiltrando ensinos abomináveis na doutrina do Senhor, contrariando o que os apóstolos ensinaram, contrariando a forma do homem de ser abençoado por Deus, estabelecendo prática para o homem alcançar a bênção de Deus, para o homem alcançar comunhão com Deus. A igreja evangélica também, os líderes são os pastores que dominam sobre as igrejas. Saia de dentro dessas religiões, do conceito desses homens. Não idolatre o homem, não olhe para o homem, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, seguindo a Cristo. Jesus disse: aprendei de mim. Não é aprender com os homens, não, é aprender com Ele, que é o exemplo primário, singular, absoluto, Jesus Cristo. Aprendei de mim. É dele, queridos, o que Ele falou. E eu fiquei indignado quando vi essa orientação maldita, maligna para esse jovem. E olhe a situação proposital. O jovem disse que os seus pais eram batistas, para eles mostrar na mídia que a verdade é o adventista do sétimo dia, e que a batista está na mentira, está ensinando errado. E ele ainda disse, o pastor dessa igreja adventista do sétimo dia, disse que isso não é bíblico, mas é bíblico. Foi Jesus que disse que a alma vai ser lançada no inferno, sim. Mateus capítulo 10, versículo 28.
Jesus disse aos seus discípulos: não temam o homem que mata só o corpo, temei antes aquele que lança tanto o corpo e a alma no inferno. Foi Jesus que disse. A alma, ela não é o corpo. A alma é o ser real que habita no corpo. A alma é o ser real que está habitando nesse corpo enquanto estamos vivendo nesse mundo material. É por isso que vamos ganhar outro corpo para viver eternamente no mundo espiritual de Deus. Porque o corpo vai perecer. Glória a Jesus. E eu estou trazendo para você essa orientação. A alma existe. Sabe por quê? Deixa eu dar mais um texto aqui para você. Para ser mais completa esta instrução para você saber se defender desses ensinos. A Bíblia diz: analisai, ouvir de tudo, retém o que é bom. Você tem que estar pronto para ouvir e analisar o que está ouvindo. Não diga amém. Analise logo, tira o que não presta e glorifica a Deus pelo que presta. Então quero dizer para você, diz a Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 8 diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. É onde se encontra a cadeia espiritual, aonde se encontram as almas dos espíritos, os espíritos encarnados, que estão dentro da condenação, estão reservadas nesse lugar, que é um lugar, cadeia espiritual, um lugar que está reservado para prender, para estar ali detida até o dia do juízo, as almas dos que morreram sem salvação, sem Jesus Cristo. E diz o texto que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. O corpo de Jesus ficou na sepultura. Jesus passou 3 dias para ressurgir no corpo novamente. Mas enquanto ele estava morto durante os 3 dias, o seu espírito não evaporou no ar. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. A parte espiritual de Cristo foi até as profundezas da terra, lá na prisão espiritual, onde estavam os espíritos em prisões. Diz o texto. Eu não estou aqui trazendo a interpretação de teólogo, porque eu não gosto disso, irmão. Quando alguém vem falar e traz referência de teólogo, do homens, fale da palavra. Eu sou adepto e seguidor da palavra, não de homens, nem de doutrinas humanas. Então, estou mostrando a você que a alma, ela não é o corpo e que ela não morre quando o corpo morre. O apóstolo Paulo, gente, é um texto muito maravilhoso. Eu gosto muito de estudar esse texto. Escuta o que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios em relação ao corpo e à alma. Ele diz assim, no capítulo 5, no versículo 6 e o 7. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 e o 7. O apóstolo Paulo falando para os irmãos, orientando, instruindo, doutrinando. Isso aqui é cartas doutrinárias. O que a igreja tem que viver, as cartas dos apóstolos, as cartas que são doutrina, ensinamento. Por isso que a igreja tem errado tanto, porque está vivendo só as coisas que pegam para trazer muitas práticas dentro da igreja do Velho Testamento e não estão se doutrinando, sendo orientados pelas cartas apostólicas, que é onde a igreja tem a direção, a disciplina e a sã doutrina, é nas cartas dos apóstolos. Você precisa entender isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6, Paulo diz assim, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. A palavra de Deus você tem que analisar, queridos. Você tem que estudar e entender o que ela está falando. Paulo diz, enquanto estamos no corpo. Observe que o corpo não é a pessoa real. A pessoa real é quem está no corpo. Paulo está mostrando essa verdade. A palavra de Deus, ali sendo ministrada por Paulo, está nos mostrando essa verdade. Você tem que crer nisso. Enquanto estamos no corpo. Aí ele diz, antes desejamos deixar esse corpo. Então esse corpo não é você. Você habita nesse corpo. Mas o apóstolo Paulo, ele ensinando os irmãos, ele diz, desejamos deixar esse corpo para estar com o Senhor. Ou seja, quando recebermos outro corpo glorificado, a nossa alma vai habitar em um corpo glorificado para viver no mundo espiritual de Deus, que Ele já tem preparado para nós. Então você está vendo que o corpo não é a pessoa real. O corpo é uma parte distinta.
Mas eu quero dar outro texto para vocês. Se você puder, você leia esses textos. Você analise a Bíblia. Quando alguém lhe disser alguma coisa, busque a Bíblia, ou então pergunte a alguém. Vá perguntando até alguém lhe dar uma orientação bíblica, que o Espírito Santo confirmar no seu coração. Porque falar e mostrar na Bíblia todo mundo fala, mas é o Espírito de Deus que nos faz conhecer a verdade. Sem ele, o homem fica intelectual e é conduzido pelo erro. Ele pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas sem a direção do Espírito Santo, que é quem nos guia nela, a gente está andando errando, desviando-se, sendo conduzido por cego, guiando a multidão de cegos, porque não tem a direção do Espírito Santo de Deus. Procure conhecer a verdade. Procure a graça de Deus na sua vida, para o Espírito Santo lhe conduzir na vontade de Deus, porque a Bíblia nos ensina que é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Eu estou trazendo essa orientação para você porque minha alma ficou inquieta. Eu fiquei indignado com essa orientação maldita que está sendo ministrada para as pessoas através da mídia, da televisão, por homens que estão lá na frente das câmeras. Homens que têm título de doutor, homens que têm título de bacharéis, homens que têm título de tantas coisas aí. Está aqui um irmão simples, não tem título de nada, mas tem a direção do Espírito Santo de Deus, tem a graça de Deus, tem o conhecimento da verdade para levar para você. Não tem curso de teologia não, porque para servir a Deus não precisa curso de teologia não. Para servir a Deus, tem que ter um coração quebrantado, se arrepender, receber o Espírito Santo de Deus e ser iluminado pela luz que é Jesus, que vai guiar você pela palavra dele. Amém? Glória a Jesus. Vamos ver outro texto que vai mostrar claramente que a alma não morre com a morte do corpo. Vamos ler Apocalipse capítulo 6. Versículo 9 diz assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. As almas dos que foram mortos. Isso aqui não é um texto figurado não, gente. Isso aqui é um texto literal. Isso aqui não é um texto figurado. As almas do que foram mortos é as almas mesmo das pessoas que morreram, testemunhando firme na fé em Jesus Cristo. Foi revelado a João aqui, na abertura do quinto selo. Deus revela a João onde estava a alma daqueles que morreram com a sua fé firme no Senhor, que as suas almas estavam em bom lugar. Você tem que crer nisso. Quem morre no Senhor, a sua alma vai para um bom lugar. Como diz Apocalipse capítulo 14, versículo 13, bem-aventurados são os que morrem no Senhor, porque esses descansarão. Mas aquele que morre fora do Senhor, que morre na incredulidade, no pecado, que não crê em Jesus Cristo, sua alma padece no inferno, aguardando o dia do juízo, para ser julgado e receber a sentença da segunda morte. Isso é terrível, queridos. A verdade é a palavra. Nós vimos aqui a alma dos que foram mortos. Oxe! E essas pessoas aqui, que são as pessoas reais, que morreram, não estavam inertes, não estavam evaporadas, estavam ali, falando, consciente. Vi a alma dos que foram mortos. Estavam falando, perguntando a Deus até quando não julgaria aqueles que mataram os fiéis. O julgamento desses estão guardados para o dia do juízo. O tempo de Deus vai chegar. Então eu digo a você, creia na palavra do Senhor. Cuidado com esses conceitos religiosos, meu amado. Você defendendo o pensamento humano. É uma coisa muito triste que eu vejo os irmãos debatendo. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou cristão, seguindo a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. Eu não sou calvinista nem arminiano, eu sou cristão, seguidor da doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, que é a sã doutrina. Vamos se converter à palavra, doutores, filósofos, sem ironia aqui. Vocês, na verdade, estão vivendo conceitos intelectuais, uma sabedoria que é louca, que é tola, que nega as verdades de Deus. E a igreja, o que me entristece é isso, irmãos, é que quando a igreja vê um homem no púlpito pregando,
que ele começa a dar o seu testemunho, tem anel no dedo e fica mostrando o anel, que é teólogo, que é isso, que é bacharel, que é não sei o que, fez seminário e começa a ministrar, o povo abre a guarda para ouvir um homem desse e fica venerando. E acha que o que ele fala é verdade. Se o irmãozinho simples for dar uma orientação, ninguém aceita, porque não tem nenhum status, nenhuma posição, nenhum certificado, nenhum diploma. Cuidado, irmãos. Foi por isso que o povo errou e negaram a Jesus, porque não viram isso nele. Não viram diploma, não viram nenhum doutorado, não viram nenhuma coisa que engrandecesse aos olhos humanos. Por isso que negaram Jesus. Cuidado, a verdade de Deus está nos simples. Irmãos, abra os olhos. Igreja, abra os olhos. Conheça a voz do seu pastor. Tem muita gente seguindo pela vista, mas o justo viverá da fé. Ele não vive do que ele vê, do que ele crê, e crê na palavra, viu, gente? Porque não é crer em qualquer coisa não, porque fé o mundo tem. Mas a fé do mundo é vã, é uma fé inútil, uma fé vã, porque não está na palavra de Deus. Tem que crer na palavra. Ah, o importante é ter fé. Não, mas aonde está essa fé? O importante é ter fé em Jesus, na palavra. A fé verdadeira é a palavra. Confiar em Deus, na sua palavra. Se alguém confia em Deus, tem que confiar na palavra, irmão. Porque se confia em Deus na palavra, se conhece Deus pela palavra, se crê em Deus guardando a palavra, servindo a Deus pelo que a palavra diz. Aleluia. Eu não tenho nenhum curso diplomático, nem universitário, mas eu tive uma convenção verdadeira. O Espírito Santo de Deus é quem me guia, é quem me dá sabedoria, é quem me faz conhecer a verdade e saber onde está a mentira. Tem outro assunto aí que depois eu vou levar uma orientação para você também, para encerrar agora esse vídeo. Só levando para você esse esclarecimento. A alma não morre. Creia na palavra de Deus. Seja quem for o homem que fale o contrário. Sereis bem-aventurados se creis na palavra. Outra orientação, irmãos. Deixa eu só finalizar com essa e depois eu prometo a vocês que vou trazer uma instrução sobre isso. Que eu já tenho vídeos que falam sobre isso. Um irmão, essa semana me perguntou se eu era batizado no Espírito Santo. Eu digo, sou. Mas você fala em língua? Eu digo não. Eu fui batizado assim que recebi Jesus Cristo na minha vida. O Espírito Santo me batizou, passou a morar em mim. E Deus, no momento, Deus me revestiu do poder para pregar a palavra. Porque o irmão está ensinado no conceito aí, pentecostalista, de que a pessoa só é batizada se falar em língua. Mas a Bíblia não ensina isso. O apóstolo Paulo diz que nem todos falam em língua. Há um só batismo, uma só fé, um só Senhor. E nem todos falam em língua. O batismo é apenas um dom. E o batismo, irmão, não é para a pessoa estar correndo na igreja, falando língua, gritando, nem para estar rodopiando, nem marchando, não. O batismo é um revestimento que Deus dá para o crente suportar a perseguição e falar a palavra de Deus. Aleluia. E eu disse a esse irmão, saia desse conceito, irmão, da religião, que o seu pastor lhe diz que esse é um sinal. E o irmão disse que não foi ainda consagrado auxiliar porque tem que ser batizado no Espírito Santo. Eu disse a ele, onde é que se encontra essa regra na Bíblia, irmãos? Quando Deus chama, irmão, para a obra dele, Ele chama e capacita. Esse ritual, essa ordenança é do homem que quer mandar na igreja, que quer estabelecer novos princípios para a igreja. Mas não é o princípio da palavra. E eu estava dizendo a esse irmão, sai desse princípio, irmão. Olha para a palavra. Não porque Pentecoste, eu disse a ele, para finalizar, eu disse a ele. Quem disse que em Pentecoste os crentes falaram em língua estranha? Ali não foi língua estranha, irmãos. Leia o texto, compreendam o texto, creiam na palavra. O problema de muita gente é que não tem coragem, não tem desejo, não tem amor pela palavra, não vai examinar. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Você erra, você está no erro, você está enganado, pode perder tua salvação, pode estar no caminho errado pensando que está salvo, porque está seguindo doutrina que é preceito de homens, pensando que está adorando a Deus, mas em vão você está adorando a Deus através dos preceitos de homens e não de Deus. Eu disse ao irmão, vai ler a palavra e ver o que ela diz, porque o texto não diz que os irmãos, que os crentes falaram em língua estranha.
Eles falaram em outras línguas que eram conhecidas e ouvidas, entendidas pelas pessoas que estavam naquele momento ali em Jerusalém. Pessoas de várias nações. E foi uma ação de Deus para aquelas pessoas ali falarem outras línguas, para que aquele povo que estava ali de outras nações ouvissem a mensagem do Evangelho, entendessem, compreendessem e quando voltassem das suas nações, começassem a anunciar também a Jesus Cristo. Glórias a Deus, irmãos. Está entendendo aí, irmãos, o propósito de Deus ali usar aqueles irmãos? Não é hoje como se vê, irmãos, uma bagunça de língua na igreja, uma bagunça de zoada, uma bagunça de movimento na igreja, porque é língua estranha, é Pentecoste, não, é bagunça, irmãos. Porque a língua estranha diz a palavra de Deus, que é uma fala do Espírito do homem com o Espírito de Deus. A Bíblia ensina assim. E quem estiver na igreja, se não tiver nenhum intérprete, fique calado, fale consigo mesmo. Hoje as pessoas não seguem esse critério. E se alguém mandar parar, se o pastor repreender, as pessoas ficam lá com aqueles argumentos faliciosos. Olha, não toca não, não toca não. Não toca o quê, irmão? Quem conhece a palavra condena todas essas meninices, irmãos. Eu falo isso com indignação porque a igreja do Senhor está vivendo uma meninice por falta do ensino, da instrução da palavra de Deus. É por isso que vive essa bagunça do evangelho nesse país. É por isso que tem tanta gente aí, irmãos, sem viver a verdade de Deus, porque está sendo conduzido por conceitos de homens e não de Deus. Creia na palavra, irmão. Se você continuar ouvindo os nossos vídeos, assistindo nossos vídeos, compartilhando e nos visualizando, você vai ser instruído e vai ser conhecedor da verdade e será liberto. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, meus irmãos, eu, evangelista Wellington Ramos, compromisso com a palavra de Deus, devoto e fiel a Deus pela sua palavra, desejo a você que essa instrução possa ter aberto os teus olhos e te abençoado com entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E creia, a sua alma não morre. Morrendo com Cristo é céu. Sem Jesus é inferno. Só existe dois caminhos. Não é o corpo, que é a pessoa real, é a alma. Jesus disse que veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus disse que veio para trazer paz e vida com abundância na alma do cansado, na alma do aflito, na alma do perturbado. Creia nisso. A palavra de Deus é a verdade e quem crê nela será bem-aventurado. Em nome de Jesus, a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.